Você já parou para pensar como você está falando e o que você está pronunciando? E o que significa isso que você está dizendo? Você sabe a importância das nossas palavras? Você sabia que as nossas palavras têm poder? E você também sabia que nós temos um poder enorme de amaldiçoar com as nossas palavras? Mas você sabe que a gente tem um poder gigante de abençoar as pessoas com as nossas palavras? De nos abençoar com as nossas palavras, de usá-las para nós profetizarmos bênçãos para as nossas vidas. Eu vejo muitas pessoas hoje se vitimizando, muitas pessoas enaltecendo as suas fraquezas, ou muitas vezes elas nem são tão fracas, mas elas falam a todo tempo que não podem, que não conseguem, que são incapazes, que não nasceram para ser felizes, que não nasceram para desfrutar de devidas coisas. E aí elas se vitimizam. Mas eu conheço pessoas também que usam as palavras para se empoderar. As pessoas usam as palavras para poder se sentir num estado em que muitas vezes elas não estão ainda, mas elas já se sentem num estado onde elas querem chegar. E elas proferem coisas positivas da sua boca, e isso faz todo sentido, porque as nossas palavras, elas são medidas, as nossas palavras são ondas, as nossas palavras são energia, e nós podemos nos levar para vários tipos de dimensão com as nossas palavras. Como também nós podemos descer a nossa energia, descer a nossa dimensão com as nossas palavras. Quanto nossas palavras estão afetando a nossa vida, positivamente ou negativamente? Como as nossas palavras estão interferindo, afetando ou contribuindo para os nossos relacionamentos? Aí eu tenho um marido, meu Deus, aquele meu marido é um traste. Aquele meu marido lá, só misericórdia do bom Jesus. Aquele meu marido lá só bebe, aquele meu marido lá só me trai. Aquele meu marido não presta, é um cachorro. Olha só, você já viu quantas pessoas falarem isso? Quantas pessoas por aí que estão profetizando, estão declarando que tem um esposo assim. Ai, aquele meu filho é burro, aquele meu filho é o capeta, aquele meu filho não presta, nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar se você não abençoar com as suas palavras positivas. Nós, enquanto pais e mães, nós temos um poder enorme de abençoar os nossos filhos. Por quê? Porque a lei maior da bênção é de Deus, mas a próxima é a minha e a sua enquanto mãe e pai. Então nós podemos abençoar os nossos filhos, assim como nós podemos também amaldiçoar os nossos filhos. E a gente vê muitos filhos penando, sofrendo por aí. Mas por quê? Porque uma palavra que foi lançada da boca de um pai, da boca de uma mãe. Ah, minha filha nunca vai ter um marido porque ela nem sabe cuidar dela, então não vai ter um marido. O meu filho nunca vai ter uma esposa decente porque é um traste que nem o pai dele. O que você está fazendo com as palavras que estão saindo da sua boca? Quais são as energias que você está emanando que estão saindo de você? Eu acho engraçado e muito lindo assim o que a gente vê naquela palavra que tem em Provérbios, que fala que uma pessoa que não cuida das suas emoções e que não cuida das suas palavras, do que ela profere, ela é considerada, a Bíblia faz uma analogia como se fosse uma cidade sem muros. Veja bem, uma cidade sem muros, numa fábula, ela pode ser considerada uma cidade sem proteção, uma cidade sem guarda, uma cidade que vai ser atingida, uma cidade que não tem segurança. Uma pessoa assim é comparada com uma cidade sem muros. Uma pessoa que não cuida do que fala, ela é uma pessoa que ataca e é atacada. Ela é uma pessoa que é invasiva e ela é invadida. Uma pessoa sem cuidado com as suas emoções, ela está estourando a todo tempo, ela está explodindo, ela está se perdendo.
Ela não tem controle de si, das suas emoções e do que ela está falando. Eu quero convidar você, a partir de hoje, a cuidar mais do que você fala. A morder na língua, minha mãe dizia. Então, eu gostaria que você hoje começasse a profetizar bênção para a tua vida, bênção para você. A sua situação tá horrível, minha vida financeira tá ruim, minha vida sentimental não anda nada fácil. Mas para de ficar se lamentando, se vitimizando. Ninguém quer saber do teu problema. Se é problema, existe uma solução. Qual é? Ninguém vai mudar ninguém, mas você pode mudar você mesmo, começando pelas suas palavras. Começa a proferir coisas boas sobre você, coisas positivas. Dizer que você vai conseguir ter um casamento dos teus sonhos, que você vai conseguir ter uma vida financeira estável, que você vai conquistar a sua liberdade financeira. Começa a profetizar as coisas que você ainda não tem e sentir como se você já tivesse elas. Olhe para o seu vizinho e fala um bom dia. Comece a olhar o lado bom daquela pessoa que você sempre julgou como ruim. Todo mundo tem um lado bom. Toda pessoa, indiferente do seu grau de instrução, da sua cultura, ela vai ter algo para te ensinar. Comece a observar os sinais. Observe as músicas, o que elas querem te dizer. Eu cuido até mesmo das músicas em que eu ouço, porque eu aprendi a prestar atenção nos sinais, nos detalhes. Tem uma música chamada lá, não sei como é que se chama, mas canta Vida Vazia, Noite Sem Rumo. Olha, esses conhecem a música melhor que eu, né? Você está falando e profetizando que a tua vida vai ser vazia, né? Sem rumo, sozinha. E a gente canta e se apaixona e tá tudo certo, né? Então, eu aprendi a cuidar das minhas emoções, cuidar do que os meus ouvidos ouçam e muito mais cuidar do que a minha boca fala. Eu quero abençoar as pessoas, eu quero abençoar meus filhos, abençoar minha vida, eu quero abençoar meus negócios, eu quero abençoar as coisas que eu tenho, as pessoas, os meus amigos. Todos nós temos defeitos, mas todos temos qualidades. E é para essas qualidades que eu quero olhar daqui para frente. Eu quero olhar para as pessoas sem julgamento. Eu quero olhar para as pessoas e estar com elas sem eu ser vítima, sem eu estar precisando que me carreguem, sem eu precisar que a todo tempo eu seja o centro da atenção. Eu não sou somente eu aqui nesse mundo. Eu não posso olhar apenas para o meu umbigo. Eu preciso observar que existem outras pessoas aqui comigo e que elas também têm que ter espaço, o seu espaço. E muitas vezes eu fico proferindo e não dou o devido espaço para as pessoas que estão ao meu redor. Então deixe seu filho viver, deixe o seu esposo viver, sua esposa viver. Deixe eles realizarem os sonhos deles e abençoe eles com as suas palavras, para que os sonhos deles venham o mais rápido possível e que você possa vibrar com o resultado dos sonhos deles, né? Eu achei engraçado também, lá em João, na Bíblia, se eu não me engano é 14:30, fala assim, que Jesus, ele disse num momento lá que ele não ia mais falar com ninguém. E eu achei engraçado que Jesus é tão sábio, é tão inteligente, porque se vocês lerem essa passagem na Bíblia, lá em João 14, vocês vão entender que Jesus estava passando por um momento difícil, ele não estava se sentindo bem, ele estava num momento de tristeza, de angústia. E aí ele chegou e disse que ele não queria falar nada, e ele se calou e ficou quieto. E toda vez que eu tenho um problema, toda vez que eu estou diante de uma dificuldade e que eu não tenho solução e que talvez eu esteja triste, aflita, abatida, com medo, assustada, eu me calo. Eu lembro dessa passagem e eu tento imitar Jesus. Por quê? Porque Jesus não quis reclamar. Jesus não quis usar as suas palavras negativamente. Jesus preferiu se calar e viver aquele sofrimento do que ficar se vitimizando. Então eu pergunto para você, como você tem sido? Você tem sido pessoa com atitude de vítima ou você tem sido uma pessoa com atitude de vencedor?
Claro que a gente tem que olhar para a nossa miserabilidade humana, que a gente tem que entender que a gente tem fraquezas, que a gente tem tristezas, a gente tem que se permitir sentir tudo isso, porque a vida não é só feita de felicidade. Mas eu quero dizer para você se calar, não reclame. A Bíblia fala assim, em tudo dai graça, não murmure, agradeça, seja grato. Então, a gente tem que aprender a cuidar das nossas palavras. Faça como Jesus fez, se cale, não reclame de nada. Viva o teu momento e agradeça até por isso, porque você vai aprender algo com isso. Fale coisas boas sobre você, mesmo que elas não existam ainda. A palavra que sai da nossa boca, ela não pode sair vazia. E ela também não pode sair sem produzir os efeitos que ela tem que ser feito. Então, se a nossa palavra ela vai sair abundante, e se a nossa palavra ela tem que produzir efeito, que seja um efeito de bênção, um efeito de prosperidade, que seja um efeito de grandeza na vida da pessoa que você está proferindo. Coloque fim nas coisas preguiçosas, não reclame mais. Coloque fim nas coisas em que você acha difícil. O que você fala pode afetar o seu futuro. Então, pare de reclamar e agradeça. Jesus, no seu maior sacrifício, ele não reclamou. Então, quem somos nós? Não podemos ser como Jesus? No nosso maior sofrimento, nossa maior angústia, nos controlar as nossas emoções, as nossas palavras? Para que nós possamos ser diferente do que a Bíblia fala, né? Uma cidade sem muros, mas que a gente possa ser uma pessoa que está protegida, que está com a sua barreira, está bloqueada de receber coisas ruins, porque a gente só dá o que a gente tem. A gente só fala o que a gente tem dentro do coração. Ninguém pode dar o que não tem. Então, crie habilidades, desenvolva habilidades de você exercitar essa energia positiva, de você passar palavras positivas para as pessoas, de você poder profetizar bênção na sua vida. Comece a falar coisas que você quer e você verá as coisas chegando até você. Comece a falar que o seu filho é uma bênção, que o seu filho é bom, que o seu filho é inteligente. Se ele ainda não for, você vai ver que ele vai ser. Comece a falar que o seu esposo é uma bênção, que o seu esposo é bonito, que o seu esposo é inteligente, que seu esposo é batalhador, é líder. Você vai ver que ele vai ser líder da sua casa. Comece a profetizar que a sua vida é abundante, que você tem felicidade plena, que você tem orgulho de ser quem você é. Quando você se olhar no espelho, você vai ver que já conquistou tudo isso que você desejou. Eu quero fazer você meditar muito sobre o que a gente está falando aqui hoje. Eu gostaria que você escrevesse uma lista de desejos, que você fizesse uma carta de desejos até dia 31, agora deste ano de 2020, e que você guardasse a 7 chaves, lacradíssima essa lista, e quando chegar ao final do ano, eu quero que você abra essa carta, e você verá grandes coisas acontecerem na sua vida. Você vai se lembrar do dia em que você escreveu, do dia em que você não tinha aquilo que escreveu. E quando você ler, você vai ver a bênção e a surpresa de ver aquilo realizado. E você vai ver como Deus e o universo se manifestou para trazer aquilo que você quis ter. E agora você vai ver e ler que você tem. Então, a gente tem que começar a falar as palavras, acreditar, manter a nossa palavra, manter o nosso compromisso. As nossas palavras são muito importantes. Eu sempre coloco que se a gente mantém um compromisso, um exemplo, eu fiquei de ligar para tal cliente, fiquei de ligar para tal pessoa, deu qualquer problema, não pude ligar, então manda uma mensagem, ou eu fiquei de visitar esse cliente, visitar essa pessoa, não vou mais, dê um retorno, não deixe ninguém esperando por você. Mantenha a sua palavra, seja fiel à sua palavra. A palavra que sai da sua boca não pode sair vazia. A palavra da sua boca, elas têm que produzir o efeito. Então, cumpra com o que está saindo da sua boca. Falar coisas certas geram transformações na nossa vida. Falar verdades gera uma vida tranquila, uma consciência limpa e descansada. Fale coisas certas e verdadeiras.
Seja fiel ao que você fala, cumpra o que você fala. Feche sua boca a partir de hoje para coisas inúteis. Não profetize mais nada que seja negativo contra você. Não faça tempestade em copos de água. Eu quero que você, com as suas palavras, impacte as pessoas que estão ao seu redor. Que você possa tocar profundamente as pessoas e que elas possam olhar para você e dizer assim: nossa, era isso que eu precisava ouvir. Esse foi o melhor conselho que eu recebi essa semana. É isso mesmo que eu vou fazer. As suas palavras me deram ideias. As suas palavras me levaram no nível de acreditar em mim. Comece a usar as suas palavras para abençoar quem está ao teu redor. Deus tem um bom plano para você. Mas basta você querer esse bom plano. Fazer jus e aceitar o que Ele nos ensina. E nos proteger. Faça tudo o que tu tenhas que fazer, mesmo que você não goste de fazer. Mas se for certo, aprenda a gostar e faça. Tente uma mudança e comece por você. A mudança não vai estar no outro, vai estar em você. Mas a partir do momento que você muda, as coisas mudam ao seu redor. Eu acho interessante que lá em Salmos tem uma passagem e que eu lendo esses dias eu fiquei pensando. Existem alguns bebês cristãos, sabe? Muitas vezes as pessoas estão desesperançosas, as pessoas estão tristes, estão precisando de uma resposta assim que caia do céu. Aí elas vão lá, pegam a Bíblia, sabe? Pega a Bíblia lá e aí elas estão com a Bíblia fechada, daí elas abrem a Bíblia e fazem assim. Aí elas dizem assim: vamos ler aqui, que aqui tá a resposta. Aí ela vai lá e lê. Eu assim, ó, já fiz isso. Só que uma hora caiu a ficha, pensei, gente, isso é coisa de bebê cristão. Isso é coisa que não consegui gatinhar, eu nem consegui gatinhar ainda, quem dera caminhar. Então foi aí que eu descobri que eu preciso entender profundamente, compreender as coisas. Não é só chegar aqui e falar que é uma passagem, algo a fazer. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que a gente precisa crescer nas palavras, crescer na inteligência, crescer na humildade, mas crescer na mentalidade. Eu quero convidar a você hoje a profetizar coisas boas para você. Não julgue ninguém e que as suas palavras não sejam ferramenta de julgamento. Eu desejo a você que você possa viver o melhor da sua vida, porque a partir de hoje você aprendeu a profetizar bênçãos para você e para a sua família e para todos que te rodeiam. Fique com Deus.